Boa noite, graça e paz para todos vocês. Tudo bom, gente? Vamos ficar em pé um pouco antes de refletir sobre a palavra para a gente orar. Vou pedir para você curvar sua cabeça, fechar seus olhos aí e vamos fazer uma oração. Pedir para Deus falar com a gente, pedir para Deus nos ajudar a compreender a sua vontade para a nossa vida e entender que nós somos uma comunidade que não nasceu há 4 anos, que não nasceu com a nossa conversão, que não nasceu no nosso país, mas que tem uma longa história que merece ser visitada e revisitada para o bem da nossa saúde espiritual e para o bem da integridade moral e espiritual da nossa igreja. Vamos fazer isso, gente? Comece a sua oração, peça para Deus falar com você, peça para Deus nos instruir hoje aqui. Senhor, eu te louvo por ter me trazido para esse lugar, para estar aqui com os meus irmãos, refletindo sobre esse tema e sobre esse momento que é tão importante para a nossa história, para a história da tua igreja, para a história da redenção e também para a história de todo o mundo, de modo geral, Senhor. Esse momento que mudou a história da humanidade, da Europa, a princípio, do Ocidente, alcançou a nós aqui também e tem alcançado países do mundo todo. A reforma protestante, Senhor. A reforma a partir de um retorno à Tua palavra, à Tua escritura. Esse movimento que não nasceu no coração de homens e de mulheres que viveram num determinado tempo, mas que nasceu no Teu coração e que os homens apenas responderam a ele, Senhor. Esse momento que foi dirigido pelo Teu Espírito, conforme a Tua soberania, conforme a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos a compreender um pouco mais quem nós somos e o que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos a valorizar aqueles irmãos e irmãs que fazem parte da igreja invisível, daquela igreja formada por todos os crentes de todas as épocas e de todos os lugares, do passado, hoje, do presente e do futuro. Ajuda-nos a compreender que a igreja é muito maior do que nós individualmente. É muito maior do que a nossa paróquia, do que a nossa igreja, do que a nossa denominação, do que os nossos costumes, do que a nossa subcultura evangélica desse local. Ajuda-nos a compreender que o Teu reino é muito maior do que nós. Ajuda-nos a compreender que a Tua vontade e os Teus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos pensamentos e do que os nossos caminhos, Pai. Que seja assim, no nome do Teu Filho, a quem oramos, a quem amamos e por quem fomos salvos. Amém. Pode sentar, gente. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo, de ter recebido o convite do Hamilton para estar aqui. E de alguns dos irmãos, porque eu tenho um caso de enamoramento. Eu falei para você, né, Hamilton? Eu tenho um caso de enamoramento por essa igreja aqui, por algumas razões, e algumas devem ser inconscientes, né? Mas tem algumas razões conscientes. Primeiro que a banda Resgate fez parte dos meus primeiros passos na fé cristã, e foi quando eu descobri que Deus tinha salvado o Rock. Cara, o Rock estava indo para o inferno até então, né? E aí eu descobri que Deus salvou o Rock. Eu falei, que legal, eu venho para a igreja e o Rock também. E foi muito legal, foi uma época assim, realmente desbravadora da parte deles, da parte da igreja deles. Foi uma época desbravadora e que quebrou muitos paradigmas, mudou muitos conceitos. E além de tudo que fizeram em termos de arte, de beleza, também prestaram um serviço imensurável para a Igreja de Cristo, para a juventude cristã, e só Deus pode saber, e Ele sabe certamente, quantas pessoas foram alcançadas através do ministério deles, através da excelência do trabalho deles. E eu fui uma dessas pessoas que foi muito abençoada por esse ministério, então isso já me dá um certo arrepio aqui, quando eu chego aqui nessa igreja, vejo a cara do Hamilton e falo, gente, que legal. Tô velho, né? Eu também fico feliz porque aqui eu conheço algumas pessoas já que são muito preciosas para mim, pessoas com quem eu tenho comunhão, que congregamos juntos já em outro lugar. E quando eu venho para cá, vejo vocês de novo, pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada, do meu ministério também, pessoas com quem eu fiz amizade, que são muito preciosas, que sempre me ajudam. Inclusive um deles está ali me ajudando agora na projeção
para facilitar o trabalho, uma projeção que foi ele quem fez, tá? Uma arte que não foi minha, mandei para ele ali, para o Elias, olha o esboço do sermão, então ele já teve uma van premiere do sermão, né? Já sabe o que vai ser pregado aqui, ele pode até dar uma cochilada, não porque está operando aí, né? Não vai poder cochilar, mas já me ajudou pra caramba em muitos outros momentos e aqui também. E é a terceira vez que eu venho aqui, né? Eu vim aqui num encontro de adolescentes, que ninguém se lembra mais, obviamente você lembra, né? Vim no encontro de adolescentes, que foi muito legal, a gente conversou sobre espiritualidade cristã. Vim no primeiro movimento, né? Falei, Elias, como é que vocês fazem isso? O primeiro movimento, vai acabar com o movimento, logo de cara vai me chamar. Ele falou, não, é você. E eu vim e foi muito legal, esperei encontrar meia dúzia de pessoas aqui e a igreja estava repleta de gente e foi um momento, para mim, muito edificante, um momento de reflexão, um momento extraordinário. E outra razão porque para mim é especial estar aqui é porque eu acho essa igreja legal pra caramba. Não é, que vocês são daqui, né? Então a gente não tem muita noção. É que nem tempero da mãe da gente. A gente sabe que é bom quando a gente come alguma outra coisa fora e fala, queria voltar para lá. Mas, então vocês estão acostumados aqui, talvez vocês não se deem conta direito, mas... Eu não sei, o Hamilton está aqui desde o começo, 4 anos atrás. Eu não sei se ele acha que foi ele que decidiu vir para cá. Mas não foi. Essa cidade é uma cidade muito carente. Carente de igrejas sérias, que sejam bíblicas, mas que também sejam contemporâneas. Que tenham uma liturgia desengessada, mas que não foge dos limites do que a Bíblia estabelece para a gente. Uma igreja que sabe o que é ser livre, mas que não usa a liberdade para dar ocasião à carne. Ao glamour, à egolatria, culto à personalidade, coisas do gênero. Então, é muito raro isso. Em São Paulo, há bastante igreja legal também. Mas em Guarulhos, há uma certa carência disso. Tem algumas igrejas que são bastante bíblicas, mas que parece que não estão tão vivas. Tem algumas igrejas bem vivas, e vivas mesmo. Muito vivas. Se você não se cuidar, você é quem morre. E é muito legal encontrar uma igreja assim, que é bíblica e é viva. E é estranho demais isso ser inusitado, não é? Porque toda igreja bíblica deveria ser viva, para a glória de Deus. E parabéns por vocês congregarem numa igreja assim, fazerem uma igreja assim. E eu sei que isso não é trabalho de um corpo ministerial, de um pastor ou de uma equipe só. É de cada um de vocês, né? A igreja somos nós, cada um de nós. São pedras vivas que constroem essa igreja, que trabalham na edificação dessa igreja. Isso é muito bom. Eu queria poder oferecer para Deus uma salva de palmas por essa comunidade aqui que está fazendo 4 anos. Pode aplaudir. Aí eu chego aqui, tem todo esse flashback, né, cara? Músicas que para mim parecem novas ainda, né? Para você ver a minha situação. E é tão legal ouvir essas músicas, porque também, além do tempo que você tem de contrição, de adoração, você também lembra de quantas coisas Deus vem fazendo na minha vida, na vida das pessoas que eu conheço. E é muito legal isso, é saber que a igreja não é uma coisa estática, ela é um corpo vivo, o corpo vivo de Cristo sempre em movimento. E a gente faz parte disso. Eu queria começar, vou falar sobre esse tema, sola escritura, que segundo Augustus Nicodemos, o reverendo Augustus Nicodemos, que foi chanceler do Mackenzie por 10 anos, é aquilo que ele chama de o lema primordial da reforma. É a base de todos os outros lemas da reforma. Sem esse lema não há nenhum outro. Sem sola escritura, não há nenhuma compreensão sobre a graça, não há um registro sério e preciso sobre a vida, o ministério, a obra de Cristo. Não há sobre o que depositar a nossa fé sem a mensagem da Escritura. E é impossível viver única e exclusivamente para a glória de Deus sem o mapa, sem esse guia da Escritura Sagrada. Então, só a Escritura, somente a Escritura, é o tema primordial da reforma. E eu queria começar essa conversa com vocês hoje falando sobre 3
textos bíblicos. Quero ler 3 passagens bíblicas. Você não precisa. Eu coloquei tudo na projeção, eu não, né? O Elias colocou tudo na projeção para a gente não ter que ficar folheando tanto a Bíblia aqui. Tá bom? E depois, se vocês quiserem o documento, o Elias pode mandar para vocês. Pode mandar para vocês por PDF, pelo WhatsApp ou pelo e-mail de vocês, tá bom? Mas 3 passagens bíblicas eu vou ler na Nova Versão Internacional. Todas as passagens bíblicas aqui eu vou ler na Nova Versão. Se você consegue ler ali no telão. A primeira está em Jeremias, capítulo 25, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Visto que vocês não ouviram as minhas palavras. E aí, a partir daí, é um texto reticente, claro, a partir daí, há uma porção de sanções que o povo de Deus vai sofrer por não ter ouvido a palavra de Deus. Mas a frase que me chama a atenção aqui do profeta é: assim diz o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês devem ter lido essa passagem aqui hoje, talvez de manhã, provavelmente. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Outra passagem, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com todas as demais escrituras, para a própria destruição deles. A frase que eu quero ressaltar aqui de Pedro, falando sobre Paulo e sobre as epístolas de Paulo é: assim como fazem com as demais escrituras. Essas três passagens, elas só dão um breve panorama ou servem de referência para a gente compreender o que significa quando nós falamos de escritura. Quando nos detemos sobre esse tema, sola escritura, nós estamos falando sobre um corpo de textos considerados pelos próprios autores e pelos leitores e historicamente pela igreja como escritura sagrada. Não são quaisquer livros. São 66 livros escritos por aproximadamente 40 autores ao longo de 1.500 anos, mais ou menos, mas que compreendem um único corpo, chamado de Escritura. Jeremias, assim como todos os profetas do Antigo Testamento, abre as suas mensagens dizendo: assim diz o Senhor, porque ele sabia que não era ele. Não era uma leitura que ele estava fazendo, não era uma interpretação que ele estava fazendo sobre a ruína de Judá. Ele estava transmitindo uma palavra que não era dele, mas que era do Senhor. Quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, é claro, ele está falando aqui especificamente sobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E aí ele fala que toda a Escritura é inspirada e é útil. E é útil aqui para corrigir, para repreender, para ensinar e para instruir na justiça. Ele está falando sobre o Antigo Testamento, mas o texto seguinte que a gente leu aqui, do apóstolo Pedro, mostra que os apóstolos sabiam que o que eles estavam escrevendo no comecinho da era cristã, na era apostólica, também era escritura. Assim como os livros do Antigo Testamento. E é por isso que Pedro fala aqui que as mesmas coisas que ele está escrevendo, Paulo também escreve em suas cartas. E que apesar de Paulo escrever algumas coisas, às vezes de difícil compreensão, nada justifica o que os ignorantes e os instáveis fazem, que é torcer os escritos de Paulo. E aí ele diz assim: esses ignorantes e instáveis torcem do mesmo modo as outras escrituras. É o que ele diz aqui, as demais escrituras. Para Pedro, os escritos de Paulo eram escritura. Escritura sagrada. E nós sabemos disso.
que Jesus, antes de subir aos céus, disse para eles que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado. E quando eles escreveram movidos pelo Espírito, que os inspirou e que os orientou na escolha de cada palavra, de cada sentença, de cada ideia, de cada registro histórico. E é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre sola escritura. Aí eu me lembro de uma história, de uma coisa que aconteceu em 2007. E virou reportagem do Fantástico. Eu não sei se vocês assistiram essa reportagem. Em 2007, o Fantástico exibiu uma matéria sobre um pedreiro, que era pedreiro e pastor, chamado Justino de Oliveira. Camarada de 50 anos de idade, que vinha mantendo relações extraconjugais, lembra disso, Hamilton? Extraconjugais com as moças da igreja dele. Moça, senhora, ele não fazia acepção de pessoas. Ele era daquele que dizia, se vier a mim, não lançarei fora. Aí uma irmã da igreja, uma senhora já, com 4 filhos, se não me engano, ela passou a ter sonhos, como que eu posso dizer? Eu não posso dizer. Com ele. E aí ela falou com o marido. O marido ficou meio cismado, mas falou, bom, é com o pastor, então não vamos tocar no ungido do Senhor. Vamos falar com o pastor. Foram falar com o pastor. E foram contar para o pastor os sonhos animados, pentecostais que eles estavam tendo ali. Aí o pastor falou assim, bom, não posso fazer nada da carne, então eu vou orar. E aí ele foi orar, e aí ele fala para o repórter que Deus deu a direção a ele. E aí o repórter perguntou, mas como é que Deus deu a direção para você? Aí ele falou, Deus me deu uma palavra. Ele me dirigiu a um texto que estava lá em Oséias, no capítulo 3, versículo 1, e que diz o seguinte, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera. O repórter pegou, é isso mesmo? Pegou a Bíblia, foi ler, e aí leu. Vai outra vez, ama uma mulher, amada de teu amigo, e adúltera. Aí o repórter falou para ele, mas pastor, não está falando adúltera. Tem um acento aqui nessa palavra. É que ela é adúltera. O pastor olhou de novo, pôs o óculos. Se você colocar no Google lá, pastor diz que Deus mandou adulterar, você vai ter o vídeo lá. Aí ele pegou, leu de novo. Mistérios. Ele não tinha se dado conta, mas também era um acento só, né? Ele não tinha se dado conta do acento. E ele estava de olho em outro acento. Então, aquele acento ele não viu. E começou a ter um caso com essa irmã, que virou mais do que irmã. Eu sei que essa história é bizarra, né? Mais alguém lembrava dessa história que saiu no Fantástico? Vocês lembram, né? Eu sei que essa história é bizarra, é inusitada e tudo mais, mas ela não é só inusitada, ela é emblemática também. Porque apesar da gente não se deparar com notícias como essas cotidianamente, tem sido cada vez mais comum outros elementos, outros fatores nortearem a vida de comunidades ditas cristãs, evangélicas, que não a Escritura. Às vezes são sentimentos, são intuições, são sonhos, são interesses pessoais, são desejos pecaminosos que estão dirigindo comunidades inteiras e a vida de seus membros. E não a Escritura. Às vezes é meramente a tradição, é o poder político, é o interesse econômico e outras coisas do gênero. Às vezes são pessoas muito carismáticas, cheias de ideias, e comunidades inteiras seguindo a visão é a palavra que eles usam, a visão do pastor. Sonhos que o pastor disse que teve. E coisas do gênero. Então, essa história, ela é inusitada, ela é um pouco ridícula, ela faz a gente até rir, porque ela é trágica e cômica ao mesmo tempo, mas ela é emblemática, ela tem que botar a gente para pensar. O que é que está dirigindo a nossa comunidade? O que é que está dirigindo a nossa vida?
E é nesse contexto, nesse tipo de preocupação, que eu gostaria de falar sobre sola escritura. Então, mas para lembrar desse lema da reforma, a gente precisa lembrar do contexto histórico. Então, vocês vão ver aqui ao longo desse mês, né, o mês pré-reforma, né, até o primeiro domingo de outubro, vocês vão ver as 5 solas da reforma. Sola escritura, que hoje é a primordial, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Só a escritura, salvação unicamente por meio da graça, pela fé, única e exclusivamente em Jesus Cristo, conduzindo a uma vida que glorifica única e exclusivamente a Deus. Como que surge essa reforma protestante? Vocês viram na semana passada que vocês estudaram sobre a história da reforma, né? Aqueles detalhes, aquelas nuances da história. Mas é bom a gente relembrar qual que era a situação do catolicismo romano. Em primeiro lugar, uma coisa que começou a chamar a atenção dos reformadores e começou a preocupá-los muito, o primado do bispo de Roma. Era ele quem decidia o que era certo, o que era errado. Era ele quem determinava que parte da escritura deveria ser obedecida à risca e que parte podia ser interpretada de outra maneira. A igreja sendo considerada acima da Bíblia. Sabe aquela coisa, eu não faço esse tipo de coisa porque a minha igreja não deixa. Isso aí a gente nem ouve mais, né? Hoje a igreja deixando ou não deixando, a gente está fazendo. Mas as pessoas se guiavam muito pelo que a igreja dizia. E não adianta você abrir a Bíblia para ela, porque você ia abrir a Bíblia e ia falar, não, mas a minha igreja não deixa. Ou a minha igreja manda fazer isso. Outra coisa que começou a preocupá-los foi o conceito da infalibilidade papal. É claro que ninguém era bobo de acreditar que o Papa era infalível em tudo o que ele dizia. Ele dava um espirro, tchim, e as pessoas diziam amém. Não era assim. Mas todos os documentos papais, suas bulas papais, seus decretos, todos eram tidos como documentos infalíveis, que não podiam ser questionados por ninguém. Até ser emitida uma bula papal, dentro da igreja, entre bispos e arcebispos, eles discutiam a beça. Mas quando o Papa batia o martelo, dizia é assim e pronto. Todas as discussões se esgotavam. Outra coisa que os preocupava era perceber que a igreja mudava de opinião conforme a história, conforme quem estava no poder. E isso era um sinal de que, se a doutrina da igreja fosse firmada na opinião da igreja, eles estariam perdidos. E se a gente olhar para a história da igreja, é assim, não é? Antes da conversão de Constantino, o imperador romano, enquanto a igreja era perseguida, os cristãos achavam que a cultura deles tinha que ser uma anticultura, contracultura. Quando o imperador se converteu e o império e a igreja se tornaram uma coisa só, eles emprestaram, houve uma interpenetração de todos os elementos da doutrina e da cultura vigente. E eles eram nossos inimigos até agora, e agora tudo que eles fazem também está bom. E aí o modelo de governo, as estruturas de poder, o misticismo deles foi abraçado pela igreja. Na história mais recente da igreja, a igreja já defendeu a escravidão, já defendeu o racismo. E depois foi a pioneira nas lutas pela libertação dos escravos e pelo combate ao racismo. A igreja já esteve do lado do nazismo, do lado de Hitler. A igreja católica e muitas igrejas protestantes, a igreja reformada. E depois se voltou contra o nazismo e condenou o nazismo. A igreja já foi arqui-inimiga da esquerda, do marxismo, do socialismo, até porque foi perseguida e foi dizimada em muitos países marxistas, e até hoje é. Mas hoje você percebe no seio da igreja muitas comunidades pregando uma espécie de marxismo cristão. Ou seja, tem horas que a igreja está de um lado, tem horas que a igreja está de outro. Quem aqui já congregou em igrejas mais legalistas, vocês lembram? Tinha uma época que não podia bater palma no culto, depois liberou a palma e virou uma coisa santa. E aí o mesmo pastor que falava para você não bater palma, depois dizia, por que não está batendo palma, irmão? Deus não se agrada dessa sua missão. Você fala, meu Deus, que muda sempre a lei, né? Não sei como funciona o parlamento no céu, mas sai emenda para todo lado. Né? As moças não podiam usar a calça comprida, depois liberaram a calça comprida, depois encurtaram a calça. E vai mudando, não podia tomar banho com sabonete com perfume. Agora você pode ir para a igreja de cabelo azul. Você pensa que Deus, conforme o humor, vai mudando um pouco as regras. Ou seja, as mudanças históricas fizeram os reformadores perceber que era preciso ter outro fundamento. Que fosse uma coisa não instável,
mas imutável. Porque as verdades de Deus precisavam ser inabaláveis, porque se elas não fossem inabaláveis, não eram verdades. Assim como a ciência, a medicina, por exemplo, ora pode comer ovo, ora não pode comer ovo. Você viu, as últimas descobertas foi de que você pode comer ovo e gordura. Quer dizer, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. A fé cristã não pode ser uma doutrina de verdades transitórias, porque se são transitórias, não são verdades. Pelo menos não o tipo de verdade que a gente pretende encontrar e precisa encontrar. A adoração e a veneração de Maria e depois dos santos e de imagens também preocupava esses reformadores. O poder dos sacramentos, os católicos acreditavam cada vez mais, os cristãos do mundo inteiro, acreditavam que os sacramentos tinham poder independente do tipo de fé que você tivesse e do tipo de conduta que você tivesse. Na igreja evangélica é a mesma coisa, está cheio de gente que acredita que o pão e o vinho, que o passe no final do culto, o passe não o do cartão do bom ou o bilhete único, aquele passe que aqueles apóstolos dão no final do culto, sabe? Acha que isso é de extrema importância e o poder do cristianismo está nesses gestos. Ou no túnel do amor, que as pessoas passam para ser abençoadas, encontrar um par lá do outro lado, e coisas do gênero. A insuficiência de Cristo foi o que mais os incomodou ao longo desse tempo. Porque eles começaram a perceber que havia tanta coisa colocada sobre o alicerce, que era Jesus Cristo e o Evangelho, ou pelo menos deveria ser, havia tanto entulho depositado ali que Cristo havia desaparecido entre tantas venerações, tantas crendices, tantos hábitos, tantos rituais. Outra coisa que a gente precisa entender sobre a reforma, além desse contexto histórico, é que não se pode falar em reforma no singular. Porque não houve uma reforma. Para a gente ser honesto, quando a gente fala sobre reforma, a gente tem que falar em reformas no plural. Porque houve a reforma de Lutero, inaugurada, ou pelo menos deflagrada, quando ele coloca as 95 teses que questionam especialmente a prática da venda de indulgências da Igreja Católica, e ele coloca essas 95 teses ali na porta da capela de Wittenberg, dando início, ou pelo menos deflagrando de uma vez, a reforma da Igreja Alemã. Mas também houve a reforma de Calvino, o teólogo francês. Também houve a reforma de Zwinglio. E a reforma de Calvino não foi idêntica à de Lutero. Apesar das duas serem colocadas juntas, que os teólogos modernos chamam de reforma magisterial, isto é, uma reforma que continuava, que ainda mantinha a igreja em parceria com o magistrado, com as autoridades estatais e governamentais, mas elas não foram parecidas. A de Lutero tinha mais a ver com a teologia ensinada no seminário de Wittenberg. A de Calvino tinha mais a ver com a realidade da igreja local, com o culto na igreja local, com a ordem na igreja local, com a liderança da igreja. Era uma reforma mais eclesial do que propriamente teológica. E aí você tem Zwinglio, que briga com Calvino e com Lutero em alguns aspectos. Depois você tem uma outra reforma, que vem nesse bolo aí, que é a reforma anabatista, reforma chamada de reforma radical. Anabatista significa rebatizado. E essa turma da reforma radical era uma turma que achava que os reformadores clássicos não tinham reformado o suficiente. Não tinham rompido com tudo que precisava se romper. Uma das coisas é que os reformadores continuavam praticando o batismo infantil. E os anabatistas diziam que o batismo tinha que ser de adultos. Portanto, eles rebatizavam adultos que compreendiam a fé, que criam em Cristo e que se submetiam voluntariamente ao batismo. Por isso, anabatistas, os rebatizadores. A igreja evangélica, como nós conhecemos, na sua maior parte, também entendeu assim. Que ninguém pode ser batizado se não tiver fé. Ninguém pode ter fé se não compreender. E ninguém pode compreender assim que nasceu. Então, além da reforma anabatista, você tem também uma reforma católica que os reformados, chamam de contra-reforma. Uma reação da igreja católica à reforma protestante. Lá no concílio de Trento, concílio tridentino, eles rediscutiram uma porção de coisas da Igreja Católica, porque eles perceberam que, além de oferecer uma resposta às críticas que os reformadores iam fazendo, eles tinham de cuidar da evasão
de cristãos para as denominações reformadas. E também teve uma reforma que foi a mais diferente, inusitada de todas, que foi a anglicana, que muitos nem consideram uma igreja reformada, mas, num certo sentido, ela é reformada. Quando o rei da Inglaterra decide que ele quer terminar o seu casamento para se casar com uma nova mulher, ele precisa que o Papa lhe dê um documento anulando o primeiro casamento, porque a igreja não podia casar duas vezes. Então ele vai lá e pede para o Papa não libera, não anula o casamento. Então o que ele precisa? Ele precisa criar uma nova igreja, e aí surge a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que produziu alguns dos maiores teólogos de todos os tempos, que influenciam a Igreja de Cristo ainda hoje. Homens como John Stott, homens como C.S. Lewis, tantos homens importantes, Chesterton, por exemplo. Então houve várias reformas. E aí dentro desse mosaico que é a reforma protestante, aparece esse lema que é o mais importante de todos para eles. Isso eles todos têm em comum. Eles discutem como interpretam esse texto ou aquele, mas todos eles concordam que nenhuma doutrina pode ter uma base que não seja a Escritura. E aí eles vão discutir suas interpretações sobre a Escritura. E aí quando a gente pensa na base do sola Escritura, dentro da reforma, isso me remete a duas frases, dois textos. Um, do próprio Lutero, que ele teve que escrever. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, se dá para ler aí. Lutero diz o seguinte, quando ele é perguntado se ele vai se retratar das 95 teses que ele pregou lá em Wittenberg. Ele diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ele achou que ia ser morto em seguida e não foi. Mas aí você tem uma outra frase aqui, que é de João Calvino, que mostra como que eles encaravam com seriedade a centralidade da Escritura para uma igreja cristã. Calvino diz o seguinte: onde quer que você ouça ou veja a palavra de Deus sendo pregada, aceita, confessada e posta em prática, não tenha dúvidas de que ali se encontra a verdadeira igreja, santa e universal. Onde quer que você veja a palavra sendo pregada, sendo aceita, sendo confessada e posta em prática, você tem a verdadeira igreja. Ele fala santa e universal, ou seja, católica é a palavra que ele usa. O que Calvino está dizendo aqui é que a igreja católica não é mais a igreja de Cristo. Que a igreja católica, isto é, a igreja universal, é a igreja onde a palavra é de fato pregada, aceita, confessada e praticada. Essa é a marca que distingue a verdadeira igreja. Em qualquer igreja, em qualquer denominação, em qualquer comunidade que você entrar, em qualquer lugar do mundo, a coisa que você tem que perguntar é qual o lugar da Escritura aqui dentro. O que é que está sendo pregado aí? As pessoas aceitam essa pregação, porque pode ser uma comunidade onde o pastor prega a palavra, mas ninguém está nem aí. As pessoas professam essa palavra, a fé nessa palavra, e o mais importante de tudo, que aí é o teste cabal, essa igreja se submete a isso? Ou é só um discurso? Ou é só um tema de canções? Ou são só dizeres para colocar em camisetas e adesivos em seus carros? Elas vivem segundo isso? Ou elas tentam viver segundo isso? Qual que é o conceito de sola escritura? O que a gente quer dizer quando a gente fala sobre sola escritura? Bom, a primeira coisa é o que a gente não quer dizer. A gente não está negando, com essa expressão sola escritura, os demais meios de revelação. A gente não está dizendo que antes do fechamento do cânon sagrado, isto é, de todo o corpo de textos que compõem a Escritura Sagrada, a nossa Bíblia, a gente não está dizendo que antes disso Deus jamais se manifestou. O que a Bíblia ensina é que Deus tem inúmeras maneiras de se revelar aos homens e fez isso desde o início. A Bíblia fala sobre a revelação geral, isto é, a revelação de Deus para todos os homens, através da criação,
quando fala que os céus declaram a glória de Deus, quando Paulo fala que todos os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos através de uma observação da criação visível. A Bíblia fala sobre a revelação geral de Deus na consciência dos homens. Quando Paulo fala que mesmo aqueles que nunca tiveram acesso à lei escrita, a lei de Moisés, Deus escreveu no coração deles, na consciência deles, a sua lei. E eles sabem que existe o certo e que existe o errado. E eles sabem que eles estão em dívida porque muitas vezes eles fazem o que é errado. Mesmo sem a lei escrita, eles têm a lei de Deus. É uma revelação. A Bíblia evoca a história como um meio de revelação. O tempo todo no Antigo e no Novo Testamento é evocada a história de Israel, não é? Do Êxodo, de quando eles atravessam o Mar Vermelho. Mas não só a história de Israel, o profeta Amós evoca a história dos outros países, dos outros reinos pagãos em volta de Israel, e ele diz que Deus promoveu o êxodo não só do seu próprio povo, mas Deus também promoveu o êxodo de outros povos, libertando-os de seus opressores. Um olhar para a história em longo prazo, de alguma forma, é uma revelação geral de Deus para os homens. É a mostra de que existe alguém conduzindo isso. Por mais caóticos que sejam alguns momentos. E existem as revelações especiais de Deus. Deus conversou pessoalmente com Adão e Eva. Deus conversou com Caim, depois de Caim ter matado seu irmão. Deus se revelou aos homens da Bíblia, a Noé e a tantos outros. Deus chamou pessoalmente Abraão e conversou com Isaac, conversou com Jacó. Deus dava sonhos para José e tantas outras passagens que antes do cânon existir, antes da Bíblia existir, Deus já se comunicava com as pessoas. Quando nós falamos só a Escritura, nós não estamos dizendo que Deus não orienta a vida dos irmãos. Outra coisa que nós não estamos dizendo é que a Bíblia é exaustiva em todos os temas. Cara, não. Eu vou até dizer aqui, o pastor Carlos Saião, professor de teologia, pastor de uma igreja na Marginal Pinheiros, ele diz que tem um irmão que foi procurar na Bíblia, ele estava com dor, e o médico tinha falado para ele tomar cataflã, e ele, não sabendo se devia ou não tomar, ele começou a procurar na Bíblia. Acontece. A dor não passava e ele procurava e a dor não passava. E aí ele falou para o pastor, pastor, achei de tudo, olha, mas não achei cataflã. Eu lembro quando eu era solteiro e quando eu não tinha namorada, e eu já era estranho, como o Hamilton fez questão de frisar. Eu tinha uma dificuldade, eu queria saber se eu devia namorar alguém ou não. Quer dizer, que eu devia, eu achava que devia, mas eu não sabia como. E eu ficava procurando na Bíblia para ver se Deus me dirigia e não estava o nome de ninguém lá. A Bíblia não é um livro de biologia, não é um tratado de química ou de matemática. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de astrofísica. Ela não esgota esses assuntos porque esses assuntos não são o tema central da Bíblia. Onde a Bíblia fala sobre essas coisas, ela fala com correção, ela fala com precisão. Mas ela não esgota esses assuntos porque não são os temas dela. Houve um tempo que os cristãos eram muito anticientíficos. E eram contra o estudo, eram contra fazer faculdade e tudo mais. Igrejas pentecostais, principalmente, clássicas, tinham essa aversão à universidade, porque achavam que aquilo que não está na Bíblia não nos interessa. Gente, ciências médicas nos interessam muito e não estão na Bíblia. Quando a gente fala sobre sola escritura, a gente também não está dizendo que todas as passagens são normativas para os cristãos. O pastor Hamilton falou isso aqui hoje. A gente não pode olhar para o Antigo Testamento, para aquelas ordenanças do Antigo Testamento e trazer para cima da gente. E às vezes os pastores que fazem isso com interesses financeiros. Quando aqueles que chamam a congregação deles de uma comunidade de ladrões porque não estão dando dízimo, e eles evocam o texto do profeta Malaquias, que diz que os hebreus estão roubando o Senhor porque não trazem o dinheiro para a casa do tesouro. É uma distorção clara da Escritura, com interesses, segundas intenções. Mas às vezes sem segundas intenções mesmo que as pessoas distorcem e querem trazer as leis do Antigo Testamento para a gente. Quando a gente fala só a Escritura, a gente não está falando que a lei do levirato, por exemplo, vocês conhecem a lei do levirato? Se você tivesse um irmão, o irmão tivesse uma mulher, e esse irmão morresse sem fazer um filho dessa mulher, você tinha que contrair casamento com ela,
para fazer um filho nela. O primeiro filho seria considerado seu sobrinho, do seu irmão, para continuar a linhagem dele. E os outros seriam seus. Agora você imagina eu, por exemplo. Em casa somos em 7 irmãos. 5 homens. Ou seja, não, 6 homens. Ou seja, eu tenho 5 irmãos. Imagine que os 5 estão num carro, indo jogar bola, e acontece uma tragédia. Como eu vou explicar para minha mulher que eu tenho um problema para resolver? Olha, querida, a gente vai ter que fazer um puxadinho aí, porque vem mais gente. Cara, não é para nós essa lei. E até textos do Novo Testamento, que, por exemplo, que é a quarta coisa que eu vou dizer, nós não estamos dizendo que todas as passagens devem ser tomadas literalmente. Eu não posso olhar para aquela passagem que Jesus fala, se o teu olho te faz pecar, você lembra o fim, né, da história, né? E se o camarada é viciado em pornografia, o que ele faz? Porque não é nem um olho que faz pecar, são os dois, né? Que hora ele olha assim, hora ele olha assim. É um olho no celular, um olho na porta. Ele vai arrancar os 2 olhos? Se a tua mão te faz pecar? Você imagina um Senado, Congresso todo de manetas. Só para a gente descobrir que sem as mãos eles continuam. Não é isso. O que a gente quer dizer com sola escritura? Quando nós dizemos isso, nós afirmamos que a Bíblia é inspirada, como eu já disse. Ela foi, e a palavra literal é soprada, ela foi soprada por Deus para os seus autores. Afirmamos que a Bíblia é inerrante, porque é o seguinte, se Deus é verdadeiro e não erra e não mente, e se foi Ele quem revelou a Escritura não pode errar ou mentir. Aqueles que relativizam a Bíblia, eles precisam pegar esse silogismo e desmontar. Porque se a Bíblia foi revelada por um Deus que não mente, ela não pode mentir. Se você disser que em algumas passagens o autor estava meio obtuso e sei lá o quê, então você precisa dizer que se Deus inspirou a Bíblia, ou ele não inspirou a Bíblia, ou ele mentiu, voluntariamente. Agora, se você chegar à conclusão que Deus não inspirou uma passagem ou a outra, como é que eu vou saber que a outra e a outra foram inspiradas? Então a gente se pega aí numa confusão. Quando nós dizemos só a Escritura, nós estamos afirmando que a Bíblia é a suprema autoridade de nossa fé e conduta. Não é a última cantora gospel. Falando que não somos pecadores. Que nós somos lindinhos e santos e Deus nos vê assim. Quando nós dizemos isso, nós estamos afirmando que a Bíblia é suficiente para conduzir ao conhecimento de Deus e à fé salvífica, inspirada, inerrante, autoridade e suficiente. É isso que a gente quer dizer, é isso que os reformadores queriam dizer. Tá, mas se tudo isso é verdade, como é que nós devemos nos aproximar da Bíblia? E aí a gente vai chegando na parte prática. Em primeiro lugar, nós devemos compreender a Bíblia. Tem uma passagem que vai aparecer aí também no telão, Atos capítulo 8, versículos 29 a 31, em que a Bíblia registra o seguinte: e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E o homem lá de dentro respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E a Bíblia diz que a partir daí Filipe começou a explicar para ele aquela passagem de Isaías que ele estava lendo. Isaías, um cristão que ouviu a voz de Deus dizendo, cola perto daquela carruagem ali. Era um motorista de Uber que de repente entrou um passageiro no carro dele que estava lendo uma Bíblia. E aí ele perguntou como quem não quer nada, entre uma coisa e outra, conversa sobre o clima. E aí, o que você está lendo aí? Estou lendo Isaías, está entendendo? E aí ele falou, como é que eu vou entender isso aqui? Se fosse um pastor mais pentecostal, ele ia falar assim, esfrega bem a Bíblia, fecha o olho, chupa os dentes. Você vai entender? Ou então ia pegar a garrafinha de água que ele deixa em cima do rádio na estação evangélica, né? Falou, pega essa garrafinha de água aqui, toma isso daqui que está ungido, está abençoado já, e você vai entender. Ou então ele ia dizer, isso daí é mistério, você só tem que acreditar. Não é mistério, né? É mistério. Isso é mistério.
Tem que crer só. Crer somente, varão. E fica no óleo. Porque Deus quer alguma coisa, quer fazer de você um vaso. Quer dizer, aquela mensagem toda cifrada, né? Não. Quando ele pergunta, você entende? Ele fala, não, porque alguém precisa me explicar. Então ele vai lá e explica. Essa é a única abordagem inicial para a Bíblia. É entender que ele é um texto que precisa ser compreendido. Aliás, tem um teólogo anglicano também, chamado John Stott, recém-falecido, que ele diz o seguinte sobre a Bíblia: nós precisamos entender e nos aproximar da Bíblia compreendendo que ela é palavra de Deus e palavra de homens. Que ela tem essa dupla natureza. Assim como Jesus Cristo tinha natureza plenamente humana e plenamente divina. E essas duas naturezas não se misturavam nem se confundiam. Essa união hipostática, né? Que os teólogos gostam de inventar palavras difíceis para fazer a gente se sentir idiota, mas é bom, depois a gente investiga e descobre o que é. Existe essa dupla natureza da Escritura. Ela é palavra de Deus, porque Deus a soprou, os autores foram movidos pelo Espírito Santo e foram orientados na escolha de cada palavra. Foi uma revelação pessoal, mas também verbal. Proposicional. Cada proposição da Bíblia foi revelada por Deus. Mas um livro não é igual ao outro. Dentro de um mesmo livro, às vezes, as linguagens são diferentes. Tem poesia, tem narrativa, tem explicações ou dissertações. Alguns livros foram escritos numa linguagem mais rebuscada, outros livros numa linguagem mais simples. Ela foi escrita em linguagem humana, por cerca de 40 homens, respeitando seus estilos, sua personalidade. Ela não foi ditada, eles não ficaram em transe. Então há muitos aspectos humanos que precisam ser investigados. As línguas originais, o gênero textual, qual o contexto daquela passagem, qual a intenção do autor. Nem sempre a intenção do autor é preponderante, porque às vezes nem o autor sabe exatamente por que está escrevendo aquilo. E aquilo só vai ser revelado mais tarde. Quando Isaías fala que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele não sabe que ele está falando de Jesus Cristo, provavelmente. Depois nós sabemos. Mas é preciso compreender esses aspectos, compreender o que a Bíblia diz. A gente precisa abandonar aquela consulta da Bíblia que muitas pessoas fazem como se fosse horóscopo, sabe? Antes de sair de casa, ele abre a esmo a Bíblia, coloca o dedo ali e vê como vai ser o dia. E aí, dependendo da passagem, você pega lá, você tromba com uma passagem de Ezequiel, falando sobre aquele ser, montado naquelas rodas, com 4 cabeças diferentes. Você bota o dedo naquilo e você fala, não, vou sair hoje. Hoje eu fico aqui vendo Netflix. Depois daquelas imagens de terror, você não precisa nem ver Netflix, aliás. Né? Hoje eu vou ficar aqui, eu só vou estourar a pipoca. Eu sou do tempo da caixinha de promessa. Alguém sabe o que é isso? Vocês sabem? Não, gente, não admitam isso, porque é um atestado da idade de vocês. Os crentes da minha época compravam caixinhas de promessa, caixinha de zíper, que parecia uma Bíblia pequenininha, cheia de papelzinho. Alguém já viu o realejo? Já viram o realejo? Ele só não trazia só não trazia o papagaio para casa. Ele mandava o filho tirar. Tira aí, filho. O filho ia lá com o bico. Aí ele tirava. E como o nome já diz, caixinha de promessa. É texto bom só, né? É só texto bom. Aí você vai prosperar, segue o caminho do teu coração, eu te darei. É isso. Aí o cara vai lá, tira, tinha até as corzinhas diferentes, e quando ele viciava no versículo, ele sabia que cor que era, ele ia no verdinho, né? Ah, eu vou nesse verdinho aqui para ver se o Palmeiras avança. Aí vai lá, tira uma passagem. Não é assim. Sem saber o contexto, sem entender nada. Às vezes pregava sobre aquela passagem. Às vezes era pastor para decidir o sermão da noite. Está chegando a hora da pregação, ele vai lá, lambe o dedo, vai lá, tira uma passagem e fala, hoje eu quero pregar sobre esse texto, irmãos. Nunca leu o livro. Devemos compreender a Bíblia. A segunda atitude que a gente tem de ter é a confiança. Precisamos confiar na Bíblia. Atos capítulo 17, versículo 11. A Bíblia fala sobre os crentes de Bereia, os bereanos. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. É compreensão e confiança. Note que, como é que eles demonstram a confiança aqui? Eles desconfiam de quem está pregando.
Sabe qual é a sua principal tarefa quando você está ouvindo um sermão? Desconfia de quem está falando. E vê se isso bate com o que você conhece da Escritura. Hoje a gente faz o contrário. Muitos pregadores, especialmente aqueles da teologia chamada liberal, eles querem que a gente confie no que eles estão dizendo e desconfie do texto. Eu já ouvi uma vez um pastor liberal falando dentro do seminário que João escreveu o Apocalipse, que foram alucinações, porque ele estava deprimido. Não tem lá o versículo no capítulo 4, que ele diz, eu chorava muito, porque estava no final do primeiro século da era cristã, todos os outros discípulos já tinham sido crucificados, já estavam mortos, a igreja estava definhando, e ele está lá na ilha de Pátimos, isolado, no exílio, deprimido, e começa a ter alucinações. Eu só fiquei me perguntando ali naquele seminário, o que esse homem fumou? E os caras estão ensinando isso, gente, em igrejas importantes de São Paulo. E ao redor do mundo, porque sempre vem enlatado de fora, né? Tem sotaque estrangeiro, o cara acredita mais. Os caras estão ensinando isso. Ensinando uma hermenêutica que eles falam que é a hermenêutica da desconfiança. Hermenêutica é a arte da interpretação do texto. É a hermenêutica da desconfiança. Olha para o texto e entenda que tem coisas ali que sujam as intenções dos autores. Tem um outro camarada, famoso também no meio liberal, chamado Brian McLaren, que ele ensina uma nova ortodoxia. Ele chama de ortodoxia generosa. Todas as passagens bíblicas que não parecem ser generosas, que falam sobre juízo, por exemplo, podem ser descartadas ou torcidas, porque a Bíblia tem de ser generosa, e a gente tem que fazer uma leitura, uma hermenêutica assim. Outros caras estão ensinando também no meio liberal que Jesus é a chave hermenêutica. Isso, até aí tudo bem. Nós temos de entender toda a Bíblia a partir da figura de Jesus. Mas quando eles falam Jesus é a chave hermenêutica, eles estão dizendo que tudo o que não aparece nos ditos de Jesus, nos ensinos de Jesus, pode ser eliminado porque não é corroborado por ele. Cara, Jesus falou sobre muita coisa, mas Jesus também não falou sobre muita coisa. E que faz parte da revelação total de Deus, da autorrevelação explícita e verbal de Deus na Escritura Sagrada. Entre os reformadores, teve gente que começou a pensar mais ou menos assim no começo. Que quando foi traduzir a Bíblia, deixou o livro de Tiago do lado de fora porque enfatizava muito as obras. E aquilo não parecia em acordo com uma teologia mais cristã. Mas depois, na segunda tradução, teve que colocar o livro e falar assim, não, é escritura isso aqui. Gente, devemos nos submeter à Bíblia. Em João 17:17, a palavra de Deus diz assim, quando Jesus está orando pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios 5:25, 27, um texto que muita gente gostaria de apagar da Bíblia, maridos, ame cada um a sua mulher. Note aqui, né? Aquele pastor lá, do Espírito Santo, precisava ter lido isso, né? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essas duas passagens mostram para a gente que a Bíblia existe para nos santificar e para nos lavar. Jesus fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paulo fala que Jesus está cuidando da sua igreja, para apresentá-la a si mesmo, limpa, sem mancha, sem ruga, sem as marcas do tempo e do pecado. E ele está fazendo isso através da lavagem da água pela palavra. Deus não entregou a palavra para nós apenas para abastecer a nossa mente, ou para nos ocupar intelectualmente, ou para fazermos uma conferência para discutir sobre o supralapsarianismo. Não. Deus nos entregou a sua palavra para transformar a nossa vida. A começar da nossa regeneração, que Pedro fala que nós somos regenerados pela semente da palavra de Deus, mas também passando pela santificação e pela compreensão da justificação pela fé. Para que saibamos, João fala isso, eu escrevi para vocês para que vocês saibam que foram salvos, que já são salvos. Nós
recebemos a palavra para sermos transformados por ela. E por último, nós devemos pregar a Bíblia. Isso aqui não tem a ver só com quem é pregador, com quem gosta de falar em público, com quem sente que tem alguma desenvoltura para fazer isso. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: que todas estas palavras, isto é, as palavras da lei, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim ao seu filho na fé: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Sabe o que esses dois textos estão dizendo para a gente? Que todo lugar é um púlpito. Que você não depende de um ministério formal para falar a palavra. Que toda conversa pode ser uma sessão de aconselhamento bíblico. Que toda pergunta séria que fazem a você tem que ser encarada como uma pergunta sobre a sua fé. Porque se de fato você tem compreendido a Bíblia, tem confiado nela e tem se submetido a ela, quer dizer que a Bíblia tem penetrado cada aspecto da sua vida. Da gestão financeira, do prazer sexual, do seu trabalho, do seu lazer, da condução da sua família, da sua saúde. E se a Bíblia tem moldado todos esses aspectos da sua vida, quando te fazem uma pergunta sobre você, é sobre a sua fé que estão perguntando. É a melhor chance que você tem de falar da sua fé e de pregar. Quando uma pessoa vem falar para você: cara, eu estou para me separar porque eu não estou aguentando mais, eu vejo você com a sua mulher, ou eu vejo você com o seu marido, acho tão legal o jeito que vocês se tratam e tudo mais, o jeito que vocês estão em casa, quando eu vou lá eu me sinto tão bem, mas cara, minha casa é um inferno e eu preciso sair. Ele está perguntando sobre a sua fé. Você consegue perceber isso? Não é para você falar como você é legal, como sua mulher é sensacional, e não é, você não é legal. Sua mulher é mais legal que você, mas também não é sensacional. Tem que ser sensacional para você. E você tem que manter ela longe daquele pastor lá do Espírito Santo. Mas, cara, o cara está falando para você quando ele vai na sua casa, parece que é um refrigério para a alma dele. Você tem que dizer para ele por que é, cara. Você tem que falar: negão, eu já pensei em largar a minha mulher 1000 vezes. Mas tem uma coisa diferente que manda no meu coração. E manda esse papo para ele. É preciso pregar. Ao invés de usar a rede social o dia inteiro para falar mal, né, do PT, ou do PSDB, ou do Lula, ou do Aécio, sei lá o quê. Não, tudo bem, de vez em quando dar uma alfinetada. É um prazer secreto que a gente tem, que nos faz bem. Depois a gente pede perdão e já deu uma animada no dia. Falar do time do outro, beleza. Mas, cara, deixa a tua fé transbordar pelos seus dedos. Porque se a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, hoje seria os dedos teclam do que o coração está cheio, mano. O coração é o seu HD. E você tem que mostrar isso nas suas redes sociais também. Agora a última pergunta, e eu já estou acabando. É a pergunta que deveria estar no final de todos os sermões. É a pergunta que deveria estar no final de todas as leituras que a gente faz da Bíblia. O que faremos? Cara, todo sermão tem de terminar com essa pergunta. O que faremos? Todo capítulo da Bíblia que você lê, você tem que terminar, fechar a Bíblia e falar: tá, e aí? Porque senão não vai mudar nada, domingo que vem você vai entrar aqui igualzinho e vai ser a mesma coisa, você só vai achar legal. Você vai sentir aquele arrepio na espinha, lendo a Bíblia. Comigo nem vai sentir um arrepio na espinha, porque eu perdi um pouco do traquejo pentecostal. Mas você precisava me ver nos bons tempos. Você ia estar chorando aí de se acabar. O que faremos?
E como a gente está tratando da reforma da igreja, a gente tem que pensar pessoalmente e comunitariamente. Eu coloquei só umas sugestões aqui, mas tem inúmeras outras, cara. Pessoalmente, a primeira coisa, volte a ler a Bíblia. Para de acreditar naquelas mentiras de que a Bíblia é difícil de compreender. Cara, 90% da Bíblia é texto narrativo quase, não é possível. Ou é poesia, poesia pura dos Salmos, 150 Salmos. É possível compreender. E os textos dissertativos das cartas de Paulo, de Pedro, também são... Cara, quando eu fui ler, eu peguei a Bíblia pela primeira vez para ler, de verdade, filho de crente, filho de pastor, filho de crente, crentino é. Então eu não li a Bíblia. Tinha alguém fazendo isso por mim. Deus já tinha encomendado alguém para ler a Bíblia por mim, orar por mim, se santificar por mim, se afastar do vício por mim. Eu estava fazendo a minha parte, que era todo o resto. Nada mais justo. E depois eu comecei a achar que o pastor também era pago para isso. Ele tem que ler a Bíblia, é a obrigação dele. Eu tenho que ganhar o meu pão. Quando eu fui pegar a Bíblia pela primeira vez para ler, eu tinha 17 anos. Eu estava afastado da igreja. Eu não era convertido, obviamente, porque a conversão não é uma coisa genética. Não sei se você já notou. E também não é como DST, não passa para a esposa. Então, não é assim. É pessoal. É pessoal. Aí eu fui pegar a Bíblia pela primeira vez para ler, eu queria irritar alguém. E aí eu pensei, vou irritar alguém? Vou irritar os crentes, que esses crentes são chatos a beça. Peguei a Bíblia para procurar algumas coisas ali que pudessem irritar os crentes. Cara, eu caí na bobagem de ler, começar pelo Evangelho de Mateus. Fui lendo, capítulo 1, 2, 3, 4, cheguei no 5º. Cheguei no Sermão da Montanha. Aí comecei a ler as coisas que Jesus estava falando ali. E ele não se parecia com nada que eu tinha imaginado. Ele não se parecia com ninguém que eu conhecesse. Ele não se parecia nem com ninguém da minha igreja. E aquilo parecia tão subversivo, aquilo parecia tão diferente, aquilo parecia tão desafiador e ao mesmo tempo tão fascinante, tão apaixonante, que eu não consegui resistir. E antes de chegar no final do Sermão do Monte, antes de chegar naquela parábola das duas casas, das duas construções, do prudente e do estúpido, o que constrói a sua casa sobre a rocha e o que constrói a sua casa sobre a areia, eu já estava agarrado na rocha. Eu não me converti num culto evangelístico, eu me converti em casa, na sala de casa, com a Bíblia na mão, sozinho, longe da igreja, longe de todo mundo, com todo mundo dormindo. O dia que você grudar na sua Bíblia, você não larga mais. Porque é fascinante e é transformador. Não é fascinante como qualquer literatura fascinante. É muito mais do que isso. Ouça a Bíblia. Tem os aplicativos de celular, não tem? Eu passo direto, tempão lendo a Bíblia, mando pelo Bluetooth para o carro e fico ouvindo a Bíblia no carro, no trânsito. Eu ouço dormindo também, né? Eu ponho o fone de ouvido antes de dormir, coloco lá para dormir e fico ouvindo a Bíblia assim. Eu ouço outras coisas também, ouço aulas e tudo mais, ouço música, mas de vez em quando eu estou ouvindo a Bíblia assim e o aplicativo está lendo para a minha Bíblia, eu falo amém. A minha mulher toma um susto na cama. Meu Deus, que é isso? Meu Deus do céu. Que foi, amor? Não, não é nada, não. Há outras coisas para você fazer. Converse mais sobre a Bíblia. Leia bons materiais sobre a Bíblia. Faça anotações sobre os sermões que você assiste, que você ouve. Mantenha um diário da sua leitura da Bíblia. Você pode fazer isso? Cara, tudo bem. Falou em diário, o cara vai achar não, coisa de adolescente, não sei o quê. Compre um caderno, finge que você está fazendo orçamento. Ou então, usa a sua rede social como um diário da sua leitura. Se você usa muito o Facebook para bobagens e tudo mais, zoar com a cara dos outros, pega o Insta, pega a sua conta do Insta que está inativa e começa a colocar lá no Insta impressões que você tem sobre o texto que você está lendo. E aí volta para lá depois de um ano para você ver como Deus está ensinando coisas a você. E comunitariamente, o que a gente pode fazer? Ler a Bíblia mais vezes juntos. Igrejas antigas, elas faziam muito daquela leitura pública, né? Aquela leitura responsiva. E às vezes liam um capítulo inteiro da Bíblia. Eu sei que a gente acha aquilo monótono, acha aquilo chato e tudo mais, mas que parece uma ladainha, né? Mas
como é importante a gente ler o texto juntos. Se a gente ler um capítulo todo culto, a gente vai conseguir ler a Bíblia inteira numa igreja, comunitariamente, em 3 anos. Se a gente fizer um plano de leitura só de alguns textos que são cruciais para a gente, em 1 ano a gente leu todos os textos cruciais para a gente. Tem igrejas que leem um salmo por dia, em 3 anos elas leram todo o saltério. A gente pode cantar mais a Bíblia. Os crentes têm cantado muita bobagem. Hoje eu ouvi aqui os nossos hinos de flashback, como eles são preciosos e ricos, não é? Mas você pega algumas musiquinhas de hoje, como elas são bobas e fúteis. Eu sei que na música popular também está assim, há um empobrecimento terrível. Hoje você ouve um funk horroroso e você fala assim, não, mas é normal porque isso daí é da periferia, não sei o que lá. Cara, você já ouviu A Vida é um Moinho? É da periferia, do Morro do Rio de Janeiro. Cartola. Semi-analfabeto. Que ficou órfão de pai. Que teve de mudar de um morro para o outro. Que cresceu lá no Catete. Vai ouvir A Vida é um Moinho? E na música cristã a gente está passando pelo mesmo processo de deterioração, de degeneração, de empobrecimento. Cara, a gente precisa cantar mais a Bíblia. Os músicos cristãos precisam ler mais a Bíblia e falar mais sobre ela, porque é dela que as pessoas precisam. Não é das nossas ideias, mas é da verdade. A gente pode dramatizar mais as narrativas bíblicas. Nossos grupos de teatro podem fazer paródias, podem fazer cordéis com as narrativas bíblicas, porque a igreja está cada vez mais analfabetizada. Cara, eu sou do tempo que eu era criança, eu vi o meu pai conversando com os meus tios, eles tinham estudado até a 4ª série, até a 5ª série, eles sabiam todos os diálogos da Bíblia, eles conheciam as narrativas, os nomes dos personagens, falavam para abrir no profeta Naum, eles estavam lá. Hoje você fala para abrir em Filemão, o cara está procurando no meio dos profetas menores. Outro dia eu estava na igreja, o pastor falou, vamos ler Filemão, o camarada perguntou para mim, era profeta menor? Eu falei, não sei a estatura dele. Ah, deixei o cara procurar, se vira. Vamos voltar para as narrativas bíblicas, aquelas histórias são ricas demais. Cara, se você gosta de novela, mano, não tem Glória Pérez, não tem ninguém que saiba escrever aquelas tramas. Vamos montar uma biblioteca na igreja? Às vezes, com o dinheiro que a gente contrata uma pessoa para vir cantar ou falar, dava para montar uma biblioteca que ia abençoar a igreja ainda mais tempo. Cara, é muito legal quando a gente vê uma banda tocando. Sabe qual é a melhor coisa a se fazer para trazer uma banda para a igreja? Especialmente quando é uma banda que tem um custo alto para trazer, porque tem despesas de verdade. É bilhetar a entrada. Vamos rachar, vamos fazer o rateio. É simples, é tranquilo. E é uma expressão de arte cristã e edificante para todo mundo. Mas ao invés de eu trazer o cara lá que eu nem conheço, só porque ele está tocando no rádio direto e vai lotar o meu auditório, eu vou dar lá 15 mil reais para ele. Cara, eu monto uma universidade que vai abençoar muito mais a igreja. E quando esse cara for tocar na igreja vizinha, aluga um ônibus, vai sair 500. Fala a verdade, cara. Vai lá. A gente precisa investir mais dinheiro em programas bíblicos, em bons expositores bíblicos. Vamos trazer gente legal para falar sempre, para botar a nossa cabeça para ferver. E é basicamente isso. Vamos orar de novo, gente? Pode ficar em pé? Olha aqui para mim. Cara, o que seria da sua vida se não fosse a Bíblia? Como é que você ia saber qual o sentido de você estar aqui? E você, com todas as suas culpas, com todas as suas neuras, com toda a sua autoincompreensão, com seus complexos, sei lá, como é que você ia saber que você é amado de um jeito incondicional por alguém que te conhece como ninguém te conhece? E te ama como ninguém te ama?
Todos nós carregamos aqui, como diz o Leandro Carnal, historiador, todos nós carregamos aqui um cadáver nas costas. Aliás, não é ele quem diz isso, é o Pondé, não é o da esquerda, é o da direita. O Pondé diz, todos nós carregamos um cadáver nas costas. Nós nascemos e começamos a morrer no primeiro dia. E depois, quando nós vamos ficando adultos, nós vamos percebendo isso. E quando você vai sepultar uma pessoa da sua família pela primeira vez, você se dá conta de que o próximo pode ser você, ou de que você está na linha de sucessão. Só que não é a sucessão da presidência. Não é o César Maia, você não é o César Maia. Você está na sucessão do caixão. Cara, como é que você pode lidar com isso sem pirar? Como é que você faria isso se você não soubesse que a vida ultrapassa os limites da morte, que a morte não é o fim, e que Deus tem um propósito para você que ultrapassa esse momento? Que a morte é só uma espécie de nascimento na eternidade. Como é que você iria saber, se não fosse a Bíblia, que Deus enviou o seu próprio filho para morrer no seu lugar? Para que você tivesse vida. Você pode orar agradecendo a Deus por esse livro, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo para Deus ajudá-lo a amá-la, a compreendê-la, a estudá-la e a viver por ela, e a comunicá-la àqueles que chegarem perto de você pedindo uma explicação sobre por que você é feliz, por que a sua casa é diferente das outras, por que o seu humor é diferente dos outros, por que o seu caráter é diferente dos outros. Quem está disposto a fazer isso? Levanta a mão. Feche os seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque a sua palavra é tão preciosa para nós, porque o Senhor nos revelou e nos entregou toda a orientação de que nós necessitamos para viver para ti. Porque o Senhor nos mostrou através da sua palavra que o Senhor tem um plano, que há uma história sendo escrita para nós, chamada história da redenção, que começa lá na criação do mundo, antes da criação do mundo, e que cruza séculos e milênios e que nos atingiu também. E que nós desfrutaremos dessa história eternamente, Pai. A reconciliação contigo e a reconciliação de todas as coisas, de todo o universo criado contigo, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te agradecemos por causa dos evangelhos, porque podemos conhecer o teu Filho e saber o que ele nos ensinou, saber como foi a sua vida, sua obra, seu ministério, sua morte por crucificação e sua ressurreição. Nós sabemos que esse mesmo Cristo está vivo hoje, ao seu lado, num trono ao seu lado, e que voltará para nos buscar. E nós sabemos todas essas coisas porque a tua palavra assim nos diz. Nós sabemos que o Senhor nos amou tanto que deu o seu único filho para morrer por nós, para que nós, crendo em ti, obtivéssemos a vida eterna, Pai. Nós te louvamos porque esses benefícios, nós temos acesso a eles. E nós compreendemos esses benefícios por causa da tua revelação. Te agradecemos porque o Senhor não se conteve e se mostrou a nós. Porque o Senhor nos amou tanto a ponto de começar a conversa, Pai. Ajuda-nos a amar a tua palavra. Ajuda-nos a viver por ela. Ajuda-nos a investir tempo nela. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos. É assim que nós te agradecemos. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Deus abençoe vocês. Amém.